Programa Diálogo Cósmico, pessoal, namastê, como vai? É um prazer estar aqui com vocês, gravando. Eu ia falar, ouvintes da Rede CUBEF, infelizmente, eu recebi a péssima notícia do Vital de que a CUBEF está se retirando, a web rádio ufológica, maravilhosa, a única exclusiva do Brasil, por falta de suporte, por falta de patrocinadores. Infelizmente, eles vão ter que se retirar e eu fico muito triste com isso. Foi a casa que eu comecei. Eu agradeço muito ao Vital, que foi a única pessoa que acreditou em mim no começo, que deixou eu publicar meu livro, que tem a cabeça aberta, que não me prejulgou, e que me deu uma chance de falar, pelo menos, de ser ouvido, e das pessoas acharem o que elas quisessem de mim. Tá? Então, aqui eu deixo no ar o meu agradecimento para o Wagner Vital e para o pessoal da GUBEF lá de Nova Iguaçu, entendeu? Gente boa que, entendeu? Que julga, primeiro conhece, depois julga, não julga, depois conhece, né? Como muita gente faz. Eu tô aqui para falar um pouco sobre aqueles sonhos astrais. As pessoas me procuram constantemente falando que tem sonhos com ETs, que sonham com imagens de ETs, e quanto que isso é sério, quanto que isso deve ser levado a sério. E eu posso dizer para vocês o seguinte: é sério, não deve ser levado ao pé da letra. Tá? As pessoas falam assim, eu vi um Grey com shorts azul, o Grey usa shorts azul? Eu falo, não é que o Grey usa shorts azul, a sua mente construiu isso. Pode ter uma abdução, pode ter um encontro de viagem astral, alguma coisa por trás? Pode. Isso não significa que o encontro é real e que o ser realmente estava visto dessa forma, porque a nossa mente, no processo onírico, ela mistura várias fontes, né? Ela mistura simbolismos, mistura memórias, ela mistura fatores do subconsciente, numa série de coisas, faz um amálgama, né? Que conta uma história que o nosso subconsciente compreende. Agora, existe o sonho lúcido, né? Que é o Lucid Dream, que é um sonho que tem uma coerência estranha, maior do que o normal. E esse Lucid Dream, normalmente, pode ser um encontro espiritual. Eu já tive vários Lucid Dreams, sonhos lúcidos, onde eu encontrava meus ancestrais, meu avô, minha avó, meu pai, que já faleceu, ele era advogado, várias pessoas, né, da minha vida que já se foram, e também ETs, né. E ontem eu estava na cama, né, e assim, as pessoas me perguntam assim, Chico, tem tido contato? Eu falei, ponto morto, zero, nada. 2013 para mim foi um ano que passou em brancas nuvens, não me aconteceu nada. E de repente, nessa fase meio tumultuada da minha vida que eu estou passando, eu estava deitado ontem e lá pelas 2 da manhã, eu suponho que foi lá pelas 2 da manhã, eu tive uma sensação muito esquisita. Eu vi um clarão no meu quarto, em cima da minha cara. Falei, pronto, é hoje, né? E, de repente, eu vi esse clarão e uma forma circular, branca, que girava. Girava. Eu não sei te dizer porque eu sabia que girava. Aquilo girava na minha cara. E eu falei assim, pronto, é hoje. E a voz, tem sempre a tal da voz telepática, né? Ou que alguns entendem como voz de esquizofrenia. Mas não é voz telepática, é voz espiritual. Falou assim para mim, não tema, não vai acontecer nada, é um encontro pacífico e agradável. Falou assim, entregue-se. Tá bom. Então eu falei assim, bom, relaxe, né? E, né? Deixei a coisa acontecer. Numa sequência, né? Ato contínuo, né? O Nelson Tasca que falava muito isso, ato contínuo, ato contínuo, ato contínuo.
Ato contínuo, apareceu uma cena em que eu me vi, isso é uma viagem astral, isso não é abdução real. Eu não estou dizendo que é abdução real, as pessoas misturam um pouco quando eu falo encontros astrais com abduções reais. Tive abdução real por Gray, não, os outros encontros foram mais de nível astral. Eu me vi numa base, num subsolo, que era de um arenito claro, uma coisa bege, que parecia assim aquelas cidades que tem na Turquia, subterrâneas, entendeu? Em países árabes tem isso, tem cavernas escavadas e as pessoas moravam lá na Turquia, debaixo da terra, né? Era uma coisa assim bem escavada mesmo, né? E de um tom claro, mas entrava luz. Parecia, era muito curioso que, embora não tivesse uma fonte de luz reconhecível, parecia ser dia, entendeu? Parecia ser um dia de sol. E uma mulher, de mais ou menos meia idade, e que eu entendi como nórdica pleiadiana, aquela nórdica pleiadiana, loira, de cabelo longo, olhou para mim e falou, veio com um copo na mão e falou assim, bebe esse líquido. Eu falei assim, mas eu não quero esquecer, não me dá o líquido do esquecimento. E ela falou assim, não, você não vai esquecer, é só para você relaxar na situação. Aí eu tomei aquela aguinha, né? Era uma aguinha que vinha num copo. E entrei numa sala e vi que tinha os ETs nórdicos, aqueles ETs pleiadianos, aqueles Ashtares. E eu vi uma coisa muito curiosa, que assim, eu não tenho contato com eles, não. Ou pelo menos não tinha, eu não sabia que tinha. Foi muito curioso, eles olharam assim pra mim e eu vi que eles eram... Que eles, diferentes dos reptilianos que têm tudo a mesma cara, o Grey tem a mesma cara, eles tinham diferentes idades. Então eles pareciam ser humano mesmo. Eles tinham assim um pouco mais velho, um pouco mais... Tinha adolescente, tinha até quase criança. Isso não tem no mundo reptiliano. Entendeu? Isso não é muito comum no mundo reptiliano. Todo mundo parece adulto e grande, tem o mesmo tamanho, é grandão. E eu vi que tinha alguns homens mais velhos e mulheres mais velhas. E eles pareciam realmente suecos e holandeses. Eu morei 6 anos em Amsterdã. Então, quando eu morei lá em Amsterdã, na Holanda, a gente tem aquele mito, né? De que o holandês é um loiro de olho azul, holandesa e tal. Até porque a KLM seleciona, as empresas mantêm essa imagem da uma Holanda loira, tal, uma Alemanha, uma Suécia. Mas quando você vai no país, você vê que tem gente morena, tem gente, como no Brasil, tem gente oriental, tem gente negra, e tem muita gente na Holanda, eu diria uma minoria loira. Entendeu? Assim, até achei. Nunca fui para a Suécia para ver, ou na Dinamarca, para ver se o povo é mais claro. Mas na Bélgica, na Holanda, até mesmo não vi tanta gente loira como se imagina. Nesse lugar que eu fui, nessa tal dessa base, todo mundo era loiro. Todo mundo era loiro com aquele cabelo cor de milho, branco. Entendeu? E eles tinham aquele olho muito claro, azul. E eles tinham uma pegada gostosa, assim, eles eram gentis comigo, eles falavam comigo, eles vinham, era muito curioso. Eu nunca imaginei que eles iam me receber bem. Eles vieram para mim e me mostraram umas joias. Eles sabem que eu gosto muito de joia. Ela falou assim, você que gosta tanto de joia, você sabe identificar de que país é isso? Eu falei assim, acho que isso aí é do Marrocos. Ela falou assim, isso é valioso, você gosta? Ela me mostrou lá umas fotos, umas imagens. Veio uma delas falar comigo. Eu percebi que eles estavam querendo quebrar o gelo, ser agradáveis, né? Tipo assim, você vem sempre aqui. E eles estavam numa reunião, tinham várias pessoas desse tipo, né? Eles estavam todos invariavelmente usando roupas claras. E eles pareciam ser, assim, como se fosse uma... Quando uma festa vai começar, eles não estavam bebendo ou comendo nada, mas eles estavam ali todos juntos, batendo um papo telepático, entendeu? Assim, mas assim, todo mundo, eu podia ouvir, né, mentalmente. E eles ficavam em rodas, assim, conversando e tal. Isso que foi muito engraçado.
Depois, eu vi que não conhecia nada daquele pessoal. Eu deitei numa escada, assim. Tinha uma escada, eu deitei, assim. Né? Deitei e fiquei largadão, assim. E aí veio um desses garotos loiros, um que era adolescente, parecia, na nossa cabeça, ter 17 anos, mas pode ser que ele tenha 400, né? Claro que o tempo deles é outro. E ele estava descalço e ele pisou no meu peito. Pisou no meu peito. E aí ele olhou e falou assim, um reptiliano aqui. Ele falou assim, que feio, né? Mas tudo bem, seja bem-vindo à nossa festa. Aí ele foi engraçado, assim, eu levei na brincadeira, assim. E aí eu tive um impulso esquisito, é coisa dessas horas mesmo, né? Eu beijei o pé dele, fiz assim, eu falei assim, me desculpa se nós fizemos mal a vocês. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você beija meu pé porque você está realmente arrependido ou para satisfazer a sua luxúria? E deu risada, entendeu? Tanto que super sem graça, ele pegou e foi embora. É coisa que acontece nessas horas que a gente não... Quem quiser interpretar, por favor, comentários abaixo. Pode dizer o pessoal que achou dessa cena. E aí acaba aquilo, uma certa hora eles falam assim, chegou a hora de você ir embora. Obrigado por ter comparecido, né? Coisa totalmente sem nexo, né? Onírica mesmo, né? Mas astral. E aí eu volto. E aí quando eu acordo, isso era 6 horas da manhã em ponto, que era a hora de eu levantar para me dar minha aula, eu acordei com aquele sustão, assim, porque eu senti que não era um sonho normal, entendeu? Não era aquele sonho normal que você vai acordando aos poucos, lembra fragmentos. Eu senti aquilo muito vívido. E aí a última coisa que me veio na cabeça, assim, você tem que contar. Ah, por que eu vou contar um sonho? Né? Mas eu tenho que contar. Eu acordei e falei assim, inclusive uma voz ficou na minha cabeça assim, não escute música, não se agite hoje, não se irrite, porque você tem que lembrar em maior detalhe possível o que te aconteceu, o que você viu. Que é isso aí que eu estou te contando. Deu para contar em 12 minutos o meu relato. Entendeu? Então eu estou contando para vocês. Não tenho nenhuma prova disso, não se prova uma coisa dessas, é um encontro astral, espiritual, foi amigável, entendeu? Ao contrário do que eu poderia imaginar. Eles foram simpáticos comigo, eu me senti muito bem na presença deles. E eles não estavam numa pegada de briga. E eles simplesmente... Eu simplesmente só estou falando isso porque eu recebo centenas, mas não são dezenas, são centenas de relatos de sonhos e as pessoas falam para mim, é verdade ou não é verdade? Eu posso dizer para você assim, é verdade. Para você, subjetivamente, está provado, porque você viveu aquilo. Agora, para tentar provar para os outros, não tem como eu chegar para vocês e falar assim, não, eu posso provar que eu tenho contato pleiadiano, entendeu? Não, eu tive essa cena estranhíssima, né? Não entendi por que eles fizeram isso comigo, entendeu? Por que eles se mostraram para mim. Ainda não fiz uma hipnose, né? Eu costumo fazer com a Cássia Faria, que eu considero da minha confiança. Hoje em dia eu só faço com ela, já fiz com outros, mas tenho feito com ela nas últimas vezes, nos últimos anos, para ver a que cargas d'água eles me levaram para lá para ver aquilo, né? O que eles quiseram dizer com aquilo. A gente às vezes a gente entende a cena, não entende o porquê da cena, né? Eu sei de muitas pessoas assim, por exemplo, que têm sonhos assim com Grace, muitas vezes elas têm ou com reptilianos, ou com seres humanoides, pleiadianos e tudo mais, que dão mensagens, falam coisas, às vezes falam coisas assim bastante explícitas, né? Tipo assim, você tem uma doença X, você precisa se reconciliar com sua mãe, ou algum conselho mais concreto. No meu caso, eles só foram amistosos, não tiveram assim um porquê. Talvez eles quisessem mostrar para mim, a minha interpretação dessa cena, é de que não existe realmente treta, inimizade,
entre, ou não mais existe, ou não deveria existir, entre os reptilianos e os pleiadianos, que isso é coisa do passado. Ele veio, pôs o pé no meu peito, assim, como se fosse me pisar, né? Mas ele estava brincando. Então, assim, eu entendi aquilo como uma brincadeira, como uma coisa amigável, uma coisa de humor. Entendeu? Eu não me senti maltratado, né? E eu senti bem ali, me senti, como que eu vou dizer, bem recebido, né? Até gostaria que quem estiver assistindo dê a sua interpretação, né? As pessoas falam muito assim, reptiliano é versus alguma coisa, o pleiadiano se dá com o não se dá com o reptiliano se dá com o Grey, mas o Grey não se dá com... Não tem, então, isso é tanta bobagem, gente. No universo todo mundo tem que se encontrar com todo mundo, e às vezes gostando muito ou gostando pouco, você tem que tolerar ou respeitar, mesmo que você não tenha hábitos ou costumes que você não aprova muito, né? Tá certo, pessoal? Então, esse é um diálogo cósmico curtinho que eu estou fazendo, só para contar um sonho astral, tá? Bem dito, um sonho astral, um sonho lúcido, um lucid dream. Todos vocês aí que me procuram, muitos de vocês já tiveram, e são igualmente válidos ao meu, entendeu? As pessoas falam assim, o que eu vi é verdade? É verdade. Tem como provar ou tem como... Não tem como provar. Vamos aceitar como uma realidade espiritual. É como, por exemplo, você vê sua avó no teu quarto, o espírito da tua avó, como eu já vi, o espírito da minha avó. Eu tenho alguns momentos de clarividência. Vi o espírito da minha avó, vi o espírito da minha avó, o que eu vou fazer? Que prova que eu posso, como que eu posso provar isso, né? O espiritual não se prova, não na nossa ciência. Nossa ciência não tangencia essas forças espirituais e sutis e etéreas, né? Tá ok, pessoal? É só um recadinho, não sei porque eu sinto vontade de contar isso. Tá ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, e tudo de bom para todos.